E a ceia, ela é um marco para a igreja, para que nós possamos adorar o Senhor e aguardá-lo de uma forma ansiosa, alegres. Amém? Que nós possamos entender isso, irmãos, e buscarmos do Senhor a direção que Ele tem para nós. Nosso estudo de hoje, a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, a Santa Ceia, ela é uma celebração, é algo que nós fazemos para celebrarmos o grande sacrifício de Cristo Jesus para com as nossas vidas. O grande sacrifício do Senhor. A palavra diz que Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E Ele fez isso para que assim nós tivéssemos a oportunidade de estarmos diante dEle. Nós vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 14, versículos 22 até o 26. Nos diz a palavra: Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem isto, é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: Isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Amém, queridos? Pai amado, nós te louvamos pela revelação da tua palavra. Te louvamos pelo cuidado que tens para conosco, Senhor. Pelas instruções, pela orientação, Senhor, para que melhor possamos te servir sobre a face da terra, para que melhor possamos te adorar e te glorificar. Abra nosso entendimento para que nós possamos compreender o teu grande sacrifício, Senhor. Oh Deus, que possamos compreender, Senhor, e amá-lo ainda mais por todas as coisas que tens feito por nós, especialmente pela salvação que nos é dada através do teu sangue. Oh Senhor, abençoa-nos e fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. A Santa Ceia do Senhor. Amados, a Santa Ceia ela foi instituída por Deus na noite em que ele foi traído. Ali estavam reunidos, era Páscoa, ali estavam reunidos Jesus e os discípulos, e Cristo pegou do pão e também do vinho que estava sendo servido e deixou-nos o exemplo da ceia do Senhor. A Santa Ceia foi ordenada por Cristo para que fosse realizada para sempre, como uma forma de lembrar do seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Jesus sabia que ele seria crucificado. Jesus estava ciente da traição de Judas e ele sabia que aproximava o momento em que ele seria levado, em que ele seria preso, em que sofreria por nossa causa, sofreria por cada um de nós. E naquele momento, amados, ele deixou uma marca para a igreja, um memorial para a igreja, demonstrando o seu grande amor para conosco. E todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos também declarando a Jesus o nosso amor e a expectativa da sua volta. Haja vista que ele diz que voltaria para buscar o seu povo. E nós relembramos aquele momento especial e aguardamos a volta de Cristo Jesus. É certo, amados, que muitas vezes nós não sentimos o prazer e a alegria pela volta de Cristo. Esse é um negócio complicado, não é? Nós devemos ter alegria na iminente volta do Senhor, mas nem sempre nós nos alegramos com isto. Quando nós pensamos na volta de Cristo, é indiferente. Muitas vezes somos indiferentes com relação a esta questão. Mas nós precisamos entender que essa volta do Senhor é uma porta que se abre para que toda a sua palavra se cumpra e para que estejamos com Ele na glória em definitivo para todo sempre. E a ceia, ela é um marco para a igreja. E a ceia, ela é um marco para a igreja, para que nós possamos adorar o Senhor e aguardá-lo de uma forma ansiosa, alegres. Amém? Que nós possamos entender isso, irmãos, e buscarmos do Senhor a direção que Ele tem para nós. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma vida espiritual, uma vida religiosa, que na verdade está mais para religiosa do que para espiritual. Nós até lemos a Bíblia, estamos presentes nos cultos, falamos glórias a Deus, aleluias, mas parece que falta algo no coração.
Parece que está faltando algo, parece que está faltando. Não se encaixa muitas vezes. Quando isso ocorre com a gente, nós temos que buscar ainda mais o Senhor e falar para o Todo-Poderoso preencher o vazio que se forma no nosso coração. Precisamos entender essa verdade, queridos, e nos colocarmos na presença do Mestre com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. E a Santa Ceia é um momento em que a igreja reunida celebra este momento tão especial e que nós possamos entender que ao tomarmos da ceia, nós estamos dizendo para Cristo: venha Jesus, porque eu acredito e aceito o teu sacrifício para com a minha vida, para com a nossa vida. Amém? O que é a ceia do Senhor? O que é a Santa Ceia? 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 até o 25, o apóstolo Paulo descreve a ceia. E ele diz: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Amém, queridos? Irmãos, quando nós comemos do pão e tomamos do vinho, do suco de uva ou do vinho, aqueles elementos, eles não são transformados em carne e sangue. O apóstolo Paulo descreve algo interessante. Ele coloca como memorial. Memorial é uma lembrança. Nós tomamos a ceia do Senhor, comemos da carne e tomamos do vinho como uma lembrança do feito de Cristo na cruz, da morte de Cristo na cruz. Não há um texto sequer na palavra que diz que aqueles elementos tornam-se em carne e em sangue. Não existe isso, irmãos. Nós precisamos entender que é apenas um memorial. É relembrando o sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, você não torna-se uma espécie de canibal ao comer o pão, nem tampouco ao beber o vinho. Porque, na verdade, continua sendo pão e continua sendo vinho. Em nosso caso, suco de uva, haja vista que nos dias de Cristo, certamente eles tomavam vinho. A bebida era comum, o vinho era comum entre eles, era uma bebida comum em Israel. No entanto, para nós hoje é um pouco mais difícil servir o vinho, porque muitos veem a bebida alcoólica com os olhos não muito bons, e se você serve a ceia com vinho, certamente alguns hão de falar. E para evitarmos problemas, até porque menores na nossa igreja tomam a ceia do Senhor, e para evitar problemas com a sociedade, com as leis do nosso país, nós optamos pelo suco em substituição ao vinho. Mas o que é a ceia do Senhor, irmãos? É uma festa memorial. Jesus quer que nós lembremos dele como aquele que deu a sua própria vida por nós. É isso que nós precisamos trazer ao coração ao tomarmos a ceia, que Jesus, ele deixou a glória, que ele tornou-se homem para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos e termos a nossa vida restaurada para a honra e para a glória dele. A Santa Ceia é o momento que nós devemos, junto com nossos amados, recordarmos do grande feito de Cristo e que ele morreu para que nós fôssemos libertos para a honra e para a glória dele próprio. Amém, amados? Nós precisamos entender essa verdade e cada dia que servirmos a ceia, não nos omitirmos de tomá-la, mas tomá-la para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam: eu estou em pecado, não vou tomar a ceia, eu não vou tomar a ceia. E não tomam. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, amados: pecados não se guardam. Nós não devemos ter na nossa existência uma gaveta ou uma porta, um espaço reservado para o pecado. Na verdade, nós não podemos cultivar o pecado na nossa vida. Pecado é uma consequência de nossos atos errados. Infelizmente, vamos pecar. Vamos dar passos errados na decorrência da nossa vida, no decorrer do nosso dia. Mas a Bíblia nos orienta, nós somos orientados pelo Senhor a não guardarmos o pecado.
Se porventura você pecou, é necessário que haja arrependimento e confissão deste pecado, para que, se Cristo voltar, como nós esperamos, se Cristo voltar, você não fique para trás, você não perca a oportunidade de subir com Ele. Nós precisamos estar preparados a cada instante da nossa vida, a cada minuto da nossa vida. Não permita, irmãos, que o pecado te separe de Deus. Não permita que o pecado te separe de Deus. É muito comum nas igrejas nós vermos membros não tomarem a ceia do Senhor. Mas por que não estão tomando a ceia do Senhor? Porque eles entendem que a sua vida está em pecado e que não devem tomar. O entendimento é correto. Assim diz a Bíblia que aquele que está em pecado, e vamos ver um pouco mais à frente, mas que aquele que está em pecado não tome da ceia. Mas o entendimento errado é guardar o pecado no coração, é segurar o pecado, é não confessar e vir para a igreja com pecado. Pecado vivo, derramando, pingando sangue. Nós não podemos viver dessa forma, mas sim estarmos santos e vivermos a santidade a cada minuto da nossa existência, a cada minuto da nossa vida. O pecado não é para nós. O pecado é uma enfermidade e todas as enfermidades são curadas com remédios. Nosso remédio é a confissão do pecado. É a confissão. Eu creio que dentre nós, ninguém quer uma enfermidade ou conservá-la em nosso corpo. Se você fica enfermo, você não vai procurar aumentar aquela enfermidade, mas sim tirá-la do seu corpo, arrancá-la do seu corpo com os remédios. Assim deve ser o pecado, queridos. Se ele entrou na nossa vida, nós precisamos não alimentá-lo para que cresça, mas sim fechar a porta, confessando, arrependidos, confessando o pecado. Amém? Número 2. Até quando a ceia será celebrada? 1 Coríntios 11, 26. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até quando a ceia será celebrada? Até a volta de Cristo. Enquanto houver igreja sobre a face da terra, a ceia deverá ser celebrada. Ela não vai cair de moda. Não vai cair de moda. No entanto, nós temos visto dentro das igrejas alguns desvios com relação à ceia. Eu já ouvi ceia santa, ceia disso, ceia do milagre, ceia não sei de quê. A ceia, ela não faz milagre na vida de ninguém. A ceia não muda a vida de ninguém. A ceia não opera algo extraordinário na vida de ninguém. A ceia é um momento seu com Deus. Seu com Deus. Um momento de recordar, de louvar e glorificar a Cristo pelo grande sacrifício. No entanto, nesses últimos tempos, tudo que parece um pouco diferente e que tem um cunho que mais está ligado ao espiritual, as pessoas acham uma forma de fazer que enxerguem aquilo que não é. E a ceia do Senhor muitas vezes é pregada como aquilo que não é. Ela não opera milagre, ela não cura, ela não enriquece ninguém, ela não dá prosperidade, ela não faz nada disso que muitas vezes vemos relacionado à ceia pelos falsos profetas dos últimos tempos. Mas o seu objetivo principal é para que nós possamos celebrar a morte de Cristo, nos alegrarmos pelo seu grande sacrifício e aguardarmos a sua volta. A Bíblia diz que a Santa Ceia deve ser realizada até que Cristo venha. Além de ser um memorial, a ceia do Senhor é um ato profético. Por que um ato profético? Todas as vezes que você toma a ceia, você está afirmando que crê na volta de Jesus. Que você crê que Cristo voltará para buscar a sua igreja. É uma proclamação da volta de Cristo Jesus, do Cordeiro vivo. Ao celebrar a ceia, irmãos, a igreja mostra que mantém viva a esperança do retorno de Cristo. Mas quantas vezes por ano a igreja deve celebrar a ceia do Senhor? Isso é relativo. Não tem uma recomendação. Pelo que nós entendemos na igreja primitiva, a ceia do Senhor era celebrada todas as vezes que ele se reuniu. Esse é o entendimento que deixa-nos passar pelos escritos, principalmente do apóstolo Paulo, que todas as vezes que eles estavam reunidos, eles ceavam. No entanto, algumas igrejas fazem mensalmente, que é o mais comum, outras bimestralmente, enfim, não há uma definição, não há uma determinação.
mas eu acho que uma vez por mês, uma boa quantidade. Todo mês você declarar a esperança da volta de Cristo Jesus. Houve um tempo que a Igreja Missão Vivos, ainda no seu início, celebrava a ceia do Senhor semanalmente. Todos os cultos nós celebrávamos a ceia do Senhor. Mas por incrível que pareça, irmãos, tornou-se um ritual meio que vazio, porque as pessoas já não valorizavam aquele ato da forma que deveria ser. Aí nós optamos em fazê-lo mensalmente para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. E temos prazer nisso, porque sabemos que o Senhor se agrada desse momento tão especial da igreja, a igreja celebrando a sua morte, a sua ressurreição e aguardando a sua volta para buscá-la. Número 3. Quem pode participar da Santa Ceia? Quem pode participar? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Queridos, quem pode participar da ceia do Senhor? Quem pode participar são aqueles que são cordeiros de Cristo, cordeiros do Senhor, aqueles que possuem uma vida sem defeito, uma vida sem mancha. Ou seja, aqueles que estão de bem com o Todo-Poderoso, aqueles que amam o Senhor e procuram viver a sua verdade no dia a dia. Esses estão aptos a participarem da ceia do Senhor. Mas pastor, é preciso que sejam membros da igreja? Não necessariamente, amados, não necessariamente. O que importa é que sejam membros dos céus. E há muitos que são membros do reino celeste, são cidadãos do reino celeste, porém não são membros da igreja. E nós precisamos entender isto, queridos, que não é a igreja que te habilita a participar da ceia, mas a tua vida de santidade, a tua vida de comunhão com Cristo Jesus, esta sim, habilita-nos a participarmos, a celebrarmos a ceia do Senhor. E nós precisamos entender isso, irmãos. Em nosso meio, inclusive, nós servimos ceias às crianças. Algumas igrejas acham que não deve ser dessa forma, porque as pessoas precisam ser membros, estar no hall de membros da igreja. Mas nós entendemos à luz da palavra que Cristo disse que destes é o reino dos céus. Ou seja, se há alguém que tenha pureza suficientemente para tomar da ceia do Senhor, são as crianças. E elas precisam ser doutrinadas a entender a volta de Jesus, a breve volta de Jesus, que nós estamos celebrando o grande sacrifício de Cristo. Mas, a partir da idade da razão, que nós não podemos definir uma faixa etária, mas a partir da idade em que a criança já começa a entender o que é errado e o que é certo, o que Deus quer e o que Deus não quer para a sua vida, e elas procuram viver a santidade, a partir desse momento já respondem pelos seus atos. E nós devemos ter cuidado, porque sem santidade e tomarmos da ceia, a Bíblia diz que é juízo sobre a nossa vida. Aqueles que tomam da ceia, irmãos, sem santidade, sem compreender o que está fazendo, esses trazem para si juízo. Mas vale ressaltar que aqueles que estão no mundo sem Cristo Jesus, se tomarem da ceia, não vai trazer nenhum transtorno para eles, haja vista que já estão no mundo. Mas aqueles que conhecem ao Senhor, porém estão no pecado, mas têm ciência do pecado, esses, ao tomar da ceia, eles trazem para si ainda mais condenação. Ainda mais condenação. Aqui em nosso meio, por exemplo, chega uma pessoa que você sabe que ela não é do bem. Não é uma pessoa que busca a presença do Senhor, que ama o Todo-Poderoso, que vive na santidade. Mas você está servindo a ceia e ela toma dessa ceia. Você vai dizer, não, você não pode? Não, nós não vamos fazer isso. É preciso entendermos que é uma consciência pessoal, é uma opção pessoal, e cada um responde pelos seus atos. Precisamos entender isto, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar se você deve ou não tomar a ceia do Senhor, se você está apto ou não tomar a ceia. Esse julgamento é particular, é um julgamento seu, é um auto-julgamento que nós devemos fazer para as nossas vidas. Amém? Número 4. Como devemos participar da Santa Ceia?
como devemos participar da Santa Ceia. Letra A, com dignidade, com santidade, com pureza. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. E já falamos a respeito dessa questão, porém vamos frisar um pouco mais. Irmãos, nós precisamos nos preparar para tomarmos da ceia do Senhor. Mas qual é o preparo? O preparo é diário, é contínuo. Hoje é domingo, hoje é Santa Ceia do Senhor, eu vou me preparar, vou me santificar. E os demais dias? E o ontem? O anteontem? Se Jesus tivesse voltado anteontem, terias ficado? Terias perdido a salvação? É necessário entendermos que não se prepara para tomar a ceia do Senhor. Não se prepara. Se prepara para viver a vontade de Cristo. E isto necessário é que seja diário. Entendamos dessa forma, irmãos. É comum avisarmos, olha, segundo domingo, Santa Ceia. Preparem-se para a Santa Ceia do Senhor. Mas isso é errado. A igreja precisa estar continuamente preparada e possuir comunhão real com Deus a cada instante da sua vida. Até porque essa ideia de nos prepararmos para a ceia do Senhor, ela torna-se um pouco falsa. Mas eu me arrependi, confessei o meu pecado. Será que houve arrependimento de fato? Me arrependi só para tomar a ceia do Senhor? O Senhor, Ele sonda o nosso coração e entende em profundidade a nossa vida, e Ele sabe se há ou não arrependimento verdadeiro na nossa existência. Essa ideia de preparar-nos só no domingo para virmos à igreja, preparar-nos só no domingo para tomarmos a ceia do Senhor e os demais dias, nós vamos enganar a Deus. Como vamos enganar? Ele sonda o nosso coração, irmãos, Ele conhece a nossa vida, e se nós passamos uma semana toda separada dEle, chegou o domingo, hoje é Santa Ceia, tem que me preparar, tem que santificar a minha vida. Olha, vou ser bem sincero para vocês, provavelmente esse preparo não há de existir, não será verdadeiro. Porque nós vamos fazer visando apenas um aspecto na vida da gente. E não é assim que Deus quer. Nós devemos estar preparados todos os momentos da nossa existência. Amém? Lembremos que a Santa Ceia é um banquete espiritual, não é algo carnal, é algo que nós fazemos porque o nosso coração tem prazer no Senhor. Letra B, com reverência. Com reverência. A reverência, irmãos, nos faz aproximar de Deus. Mas o que é reverência? É você se aproximar do Senhor, é você ter comunhão com Deus, é você estar apto para chegar diante do trono, é você acessar a presença do Mestre, e isso se faz com reverência. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 a 31 diz: portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Irmãos, quando Paulo escreveu isso aqui, ele fazia referência à ceia do Senhor. Mas esta referência se aplica a toda a nossa vida como homens e mulheres do Senhor. Nós precisamos viver essa vida de comunhão com Deus todos os dias da nossa existência. Não apenas no momento da ceia, mas todos os dias da nossa vida. É preciso examinarmos a nossa existência todo santo dia, de manhã, meio-dia, à noite, examinarmos para ver se não há em nós a semente do pecado, se não há em nós o pecado sendo germinado, crescendo no coração e nos afastando de Deus. Nós não podemos dar bobeira, irmãos. Nós não podemos dar lugar para as trevas na nossa existência, mas é preciso andarmos com a consciência limpa, cheia do Espírito Santo, vivendo a verdade do Senhor a cada minuto da nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor não chamou-nos para vivermos apenas domingos diante dEle, mas para vivermos
7 dias por semana, 30 dias por mês, anos após anos, na sua presença, para a sua honra e para a sua glória. Entendamos dessa forma, Deus quer que tenhamos uma vida perene, uma vida santa, uma vida cheia do Espírito, uma vida preparada para ser usada por Ele. E aqueles que, porventura, tenham consciência do pecado, mas os guarda no coração, estes certamente serão julgados pelo Senhor. Conforme está em 1 Coríntios 11, versículo 31. Serão julgados pelo Senhor. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Examinem, irmãos, examinem a vossa consciência, examinem a vossa vida e veja se porventura há pecado. E se ali eles estiverem presentes, arranque-os, jogue fora, para que vocês não venham arcar com as consequências dos mesmos na existência. Letra C. Com alegria e hinos e louvor. Mateus capítulo 14, versículo 26. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Amém. Glórias a Deus. Algo que eu acho estranho, amados, é que muitas vezes no momento da ceia do Senhor, canta-se uma música fúnebre, uma música triste, uma música para baixo, aquela assim bem triste, que não gera alegria no coração. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. A palavra diz que ele sabia o que ia acontecer, que ele sabia que seria preso, que seria crucificado, e mesmo assim, cantaram canções de louvor. Canções de louvor. Não são as músicas, graças a Deus aqui nós não cantamos essas músicas tristes, mas não são as músicas tristes que vão quebrar o nosso coração ou que nos fará pessoas que terão acessos à presença do Senhor. Mas é preciso entender que é um momento de alegria. E quanto mais feliz a música, melhor. Precisamos entender que o sacrifício de Jesus foi para a nossa restauração, para a mudança da nossa vida, para a transformação da nossa vida, para nos habilitar a estarmos com Ele na glória. E ainda, irmãos, que estamos aguardando a sua volta, que estamos aguardando a sua volta maravilhosa. Por que cantarmos hinos tristes? Temos que celebrar o Senhor, é com alegria, é com palmas, oh glórias. Canções que mostram o nosso prazer, a nossa satisfação em saber o que Cristo fez e que Ele brevemente volta. Ao cantar, Cristo encarou a escuridão da noite, da dor e da morte, pois sabia que tudo estava nas mãos de Deus, e como Ele, nós também devemos cantar. Amém, amados? Precisamos nos alegrar sempre em Cristo Jesus. Salmo capítulo 92, versículo 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é render graças. Irmãos, nós cantamos louvores na igreja, não é para nossa própria alegria, não é para nós mesmos. Nós cantamos louvores para louvar, o nome já fala, louvores, para louvar o Criador. E se nós cantamos louvores ou adoração ao Todo-Poderoso, temos que fazer com prazer, temos que fazer com a nossa força, temos que fazer com satisfação, amados. É certo que muitas vezes as canções são repetidas, mas isso não tira de forma alguma o esplendor da presença do Senhor. E devemos fazer sempre com prazer, com satisfação. Tudo quanto façamos para o Senhor, irmãos, façamos com alegria, façamos com prazer. Se você ora, ore com prazer, com alegria. Se você vem à igreja, faça isso não como um peso, não como um fardo, mas com satisfação, com alegria, com prazer. Se estamos reunidos aqui, que tenhamos alegria no Todo-Poderoso. Se o pastor irá falar 40 minutos, ouçamos com prazer, com alegria, porque é a palavra de Deus para o nosso coração. E se olharmos as mensagens de Cristo, eram bem maiores. A do apóstolo Paulo, infinitamente maior. Ouçamos os 40 minutos com alegria, com satisfação, porque é o Senhor falando às nossas vidas. Queridos, nós precisamos mudar o nosso conceito de Deus, mudar o conceito de Deus na nossa vida. E
buscarmos prazer naquilo que é do Senhor. Vou falar algo muito sério para vocês, amados. Eu já ouvi pastores com dificuldades, porque tinham que ministrar no culto de ensino e tinham que ministrar no domingo. E eles tinham dificuldades naquilo, e aquilo os afligia, e alguns ficam até em depressão, porque tem que falar muito. Irmãos, eu tenho prazer em falar para vocês. Eu tenho alegria. Muitas vezes nós falamos 2, 3, 4 vezes por semana, sem contar aquilo que nós fazemos na internet. Às vezes falamos todos os dias, 40 minutos na internet, sem parar. Isso, 7 dias por semana. Ainda temos o culto de quarta-feira, temos o culto da noite no domingo, o culto de adoração. É peso? Não, não é peso. Não é peso, amados, é alegria para mim. Eu tenho prazer em falar. Ah, mas por que você está falando? Não, porque eu gosto do Senhor, eu amo Deus, e eu gosto de falar daquilo que é de Deus. Eu gosto de falar das coisas do Senhor. Eu tenho satisfação naquilo que é do Senhor. Muitas vezes, nós vemos sacerdotes com uma certa dificuldade, porque tem que falar 3 vezes por semana e não sabe o que falar. Eu não me preocupo com essas coisas, amados. Ah, eu vou ficar uma semana preparando ali. Claro, vida de jejum, de oração, isso é contínua, né? A vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Mas ficar naquela preocupação, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar? Aí vai para a internet, vai para não sei onde, e pega um livro, e não sei o quê. Não, sinceramente, eu não tenho essa preocupação. Porque eu sei que o Senhor há de dar a palavra. O Senhor há de falar ao meu coração, e essa palavra que Ele fala comigo, eu compartilho convosco. É minha satisfação fazer isso. Amém? Que nós possamos ter alegria no Senhor. E se você porventura tem dificuldades, ah, pastor, eu queria tanto falar na igreja, mas eu não sei o que falar. Abra a boca e deixe o Espírito Santo falar. Abra a boca e deixe o Espírito Santo falar. Não queira falar. O grande problema dos pregadores é querer falar. Quando eles querem falar, apelam para as oratórias da vida, apelam para as regras de oratória, para todo aquele arcabouço que todo pregador bom tem que seguir, toda aquela situação, e a palavra fica engessada. É possível fazer isso? Claro que é possível. Fica uma palavra bonita, fica uma palavra que muitas vezes faz as pessoas chorarem. Mas, será que é o Espírito Santo que está fazendo a pessoa chorar? Nós temos que apenas sermos servos, bocas, para que o Senhor as use. O Senhor as use. Amém? Que nós possamos colocar-nos como bocas. E se porventura o Senhor te chamar para falar uma palavra, não se preocupe muito. Preocupe-se apenas em santificar a tua vida e orar. E o Senhor fará o resto na tua vida. É assim que o Senhor faz, amados. Salmo 147, versículo 1. Aleluia! Bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia diz que eles estavam no tronco, ou seja, estavam com seus pés presos, mas eles não estavam lamentando, não estavam preocupados com a situação. A preocupação deles naquele momento era louvar o Criador, porque eles sabiam que Deus tinha o controle de todas as coisas, e certamente o controle veio porque o Senhor fez um terremoto aparecer do nada e abriu as portas, e eles receberam a liberdade para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, que estejamos continuamente preparados para esse encontro com Cristo, que no momento da ceia não haja aquela preocupação, será que estou apto ou não apto para tomar a ceia? Mas que você entenda que é preciso estar apto para estar na presença do Senhor, e isto continuamente. Estejam aptos, para que Deus possa olhar para cada um de nós e sermos achados como servos segundo o seu coração. Isso que é importante. Efésios 2:19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Nós já não somos estrangeiros aos olhos do Senhor. Já não somos gentios, mas fomos feitos em membros da família dele, em cidadãos dos céus.
Entendamos isso e tomemos posse dessa realidade. A ceia, irmãos, é um momento para louvarmos o Criador, adorarmos ao Mestre, para possuirmos comunhão com os irmãos, nos alegrarmos juntos pelo grande sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Portanto, amados, a nossa próxima ceia, que nós possamos ter nossos olhos abertos e nos alegrarmos com aquilo que o Senhor fez e está prestes a fazer, que é a sua volta para nos levar para estarmos com Ele na glória. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos pela palavra, Senhor. Nós queremos pedir que Tu venhas nos trazer cada dia mais a revelação, para que possamos nos colocar segundo a Tua vontade e estarmos aptos a vivermos a Tua palavra dia após dia, Senhor. Oh meu Deus, nós te louvamos pelo Teu sacrifício. Te louvamos, ó Deus, pela Tua morte, pela Tua ressurreição e pela Tua volta, Senhor, a Tua breve volta para nos buscar. Nós te louvamos por todas essas coisas e queremos declarar que a nossa vida está aqui, à Tua mercê, à Tua disposição, para que seja trabalhada segundo a vontade do Teu Espírito. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, um coração que Te ame, um coração que anseia pela Tua presença, que tem alegria em Ti, Senhor. Oh Deus, cria em nós um coração reto. Esse é o nosso clamor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 745.